A minha apresentação ela se baseia no âmbito da esfera consumerista. Todos aqui, no seu dia a dia, estão acostumados a usar a internet, até mesmo somos dependentes dela, porque hoje, no nosso dia a dia, a gente precisa dela para fazer as coisas mais triviais do nosso cotidiano. E, em função disso, diversas implicações acontecem por conta do uso dos recursos tecnológicos e da internet. E, em razão disso, o profissional da área jurídica ele passou a ser obrigado a se atualizar e a se inserir no mercado da tecnologia para ter um contato mais próximo com os profissionais com formação da área de tecnologia, profissionais da área de TI, profissionais da área de segurança da informação, passou a ver a necessidade do estreitamento dos laços entre nós, advogados, os demais profissionais da área jurídica, juízes, promotores, em função de novos casos que passaram a surgir. E a gente tem a necessidade de compreensão para poder resolver os litígios que têm surgido. E eu, hoje, na minha apresentação, quero dar ênfase para a privacidade. Recentemente, a gente tem tido muitos casos com grande repercussão na mídia de exposição quanto ao uso de aplicativos, tendo em vista a disseminação do uso de dispositivos móveis. Hoje em dia é muito mais fácil a gente estar conectado na internet 24 horas por dia, porque a gente pode carregar o smartphone no bolso. Muito mais fácil do que usar simplesmente um computador. Eu fico mais tempo conectada através do meu celular. E o fato de nós passarmos mais tempo conectados aumenta o risco da interceptação dos nossos dados. Por isso que os profissionais da área jurídica têm se preocupado muito com esse tema e por isso que muitas discussões têm surgido a partir de então. Falando um pouco sobre a proteção jurídica conferida pela Constituição Federal. A gente tem o artigo 5º, a gente tem o inciso 10 do artigo 5º, que trata da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Por que eu trouxe esse artigo para vocês? Eu vou exemplificar. Quem aqui acompanhou a repercussão que teve com o aplicativo chamado Lulu? Levanta a mão, por favor. E eu fiz um acompanhamento desde quando surgiu esse aplicativo, porque eu tenho contato com muitos profissionais da área de comunicação. E antes desse tema ser explorado por profissionais da área jurídica, eu já estava acompanhando. É muito curioso, e eu vou passar isso para vocês também. Nós que atuamos com direito digital, e quem tiver interesse em atuar com direito digital e gosta muito de tecnologia, uma coisa muito importante, se manter atualizado e ter muito interesse, muita paixão em acompanhar essas coisas e ter laços estreitos, não só com profissionais da área de tecnologia, mas também, que eu reputo muito importante, contato com profissionais da área de comunicação, porque, geralmente, eles ficam sabendo de tudo antes da gente. Eu gosto de ficar em contato com eles, porque eles são fontes muito ricas do que poderia vir a acontecer futuramente com problemas que a gente vai ter que se deparar e resolver. Então, no caso do aplicativo Lulu, quando começaram os burburinhos, quando esse aplicativo passou a ser utilizado aqui no Brasil, que foi escolhido justamente por conta do grande número de usuários de internet, é um mercado muito rico. O nosso país é de interesse de muitos países por conta disso. Quando começaram os burburinhos com relação ao uso do Lulu, eu já imaginei, aí vai dar problema.
Por quê? Para quem não conhece o Lulu, ele é um aplicativo que foi desenvolvido para que os dados do Facebook sejam sincronizados. Eu costumo dizer que é um aplicativo parasita dos dados do Facebook. Por quê? Através das informações que são captadas no Facebook, os usuários cadastrados no Lulu, no caso mulheres, apenas mulheres conseguem fazer o acesso e interagir no aplicativo. Através desses dados capturados, as mulheres conseguem fazer a avaliação dos homens são dos colegas, namorados, amigos, com relação ao seu comportamento. E isso é possível com que essa avaliação, que é pública, que qualquer pessoa que acesse o aplicativo tem informações com relação à reputação desses usuários cadastrados no Facebook. Quem acessar o Lulu consegue transfere os dados do Facebook e no Lulu você consegue fazer esse tipo de interação para trazer informações que ferem a privacidade e a intimidade dos usuários do Facebook. E, diante disso, quando o aplicativo começou a crescer o número de usuários desse aplicativo, muitos dos usuários cadastrados no Facebook começaram a se incomodar com isso. Por quê? Eles não foram, em nenhum momento, consultados. E não houve nenhum mecanismo onde ele pudesse autorizar o uso dos seus dados e a sua exposição pública em relação à sua intimidade. Diante desse inconformismo de alguns usuários, houve uma ação. Logo na primeira semana que começamos a ter essa repercussão, e, na sequência, outras vieram, teve intervenção do Ministério Público, por conta do entendimento de que a atividade explorada pela empresa não obedece aos comandos da Constituição Federal e também do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Esses aplicativos eles exploram a atividade econômica. Logo, a gente tem uma relação de consumo também nesse cenário. Então, quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, é importante que estude a Constituição Federal, porque é a nossa base. Como eu acredito que a maioria daqui tem interesse pelo tema, tem conhecimento de que nós não temos normas principiológicas que regulem o uso da internet. Logo, nós nos fazemos valer das informações, das regras da Constituição Federal para que seja aplicada na solução de litígios. Como eu acredito que vocês devem ter acompanhado, o Marco Civil da Internet ainda é uma celeuma, que eu vou falar a seguir. O Código de Defesa do Consumidor, que foi o que eu citei, uma coisa importante. Eu queria saber que quando se cadastra em rede social, quando passa a usar aplicativo, quem tem a curiosidade de acessar os termos de uso e a política de privacidade? Quem? Mais alguém? Pouquíssimas pessoas. 99% das pessoas, inclusive profissionais, eles não leem. Só vão saber do conteúdo dele, ou só vão só vou ler quando tiver algum problema. E uma informação que eu acho que ajuda um pouco a Sheila, e eu esqueci de citar. A Sheila falou de redes sociais. Senhores, está tendo um movimento dos jovens, das pessoas saírem do Facebook. Exatamente, as pessoas estão saindo do Facebook, principalmente os jovens. Por quê? Pais, tios, avós estão começando a criar as contas e a simplesmente acessar o que o sobrinho, o que o neto está fazendo. Então as pessoas estão saindo do Facebook, uma provável, assim,
a longo prazo, médio e longo prazo, uma possível morte do Facebook, e o pessoal está indo para onde? WhatsApp, Instagram, foram para o Tinder, para o Lulu, então é isso que ocorre. Isso é muito comum. Por quê? Dificilmente alguém vai ter a curiosidade de acessar páginas e mais páginas de uma série de regras que são impostas por essas empresas, essas grandes companhias que exploram essa atividade também aqui no nosso território. O próprio Facebook é gigantesco. Os termos de uso, a política de privacidade, inclusive, são constantemente atualizados. Então, se nós fôssemos nos preocupar com a análise dessas informações, nós teríamos que acessar praticamente diariamente, para não perder nenhuma atualização. Em função disso, com relação à base constitucional e o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de consumo, no caso específico do Lulu, envolvendo o Facebook também, houve uma discussão a respeito da responsabilização dessas empresas que exploram essa atividade. No entendimento deles, o simples fato de você se cadastrar no Facebook e aceitar os termos de uso não lhe dá o direito de se fazer valer do Poder Judiciário para discutir possíveis casos de invasão de privacidade. Afinal, você aceitou os termos de uso e a política de privacidade, logo, quem detém poder sobre os seus dados é aquele que disponibilizou a plataforma para o seu uso. No entendimento de muitas pessoas, o fato de você se cadastrar nessas plataformas faz com que você não tenha direito, você permita que eles façam o que eles quiserem com os dados, porque você está usando o serviço gratuito. Não. Os dados têm muito valor para essas empresas. Hoje, nós vivemos na era da sociedade da informação. Informação é poder. Informação é um dos bens mais valiosos que a gente tem nessa atual era que a gente vive. Então, por conta desse grande volume de dados que são gerados diariamente e armazenados por essas empresas, profissionais da área de tecnologia têm se preocupado com esses grandes volumes de dados e o meio de conseguir organizá-los, contextualizá-los e explorá-los para aplicação de técnicas para disputas no mercado e para que tenham êxito na competitividade, porque isso se chama Big Data. Quem aqui já ouviu falar em Big Data? Pouquíssimas pessoas. Big Data é um conjunto de técnicas aplicadas com o intuito de armazenamento e posterior uso nos mais diversos ramos de atividade. Por exemplo, profissional da área de publicidade. Se você quiser direcionar uma publicidade para um determinado público, através das técnicas de Big Data, é possível você separar, através de idade, sexo. Vamos supor que uma grande rede de produtos que são colocados à disposição do público feminino tem interesse em fazer uma campanha. Através da captura dos dados de usuários, é possível você direcionar esses anúncios. Então, essa dinâmica de aproveitamento desses dados tem gerado interesse de muitos profissionais, porque isso implica em vantagem competitiva. Só que, a troco de quê? A troco da nossa privacidade. E vocês acham correto que isso seja feito
sem o menor cuidado, sem nenhum escrúpulo? Não é. Mas acontece. Todo dia. O tempo inteiro. Nós estamos conectados 24 horas por dia. 24 horas por dia os dados são gerados. Eles têm acesso a todos os nossos rastros, aos nossos dados pessoais. Aqueles mecanismos de hashtag também interessam para os profissionais da área de Big Data. Porque, através dos casos de grande repercussão, eles conseguem ter acesso aos assuntos que são de interesse da sociedade e, contextualizando essas informações, as possibilidades são infinitas do desenvolvimento de negócios. E, por conta disso, o profissional da área jurídica ele tem se inserido nesse mercado para contribuir com a regulação dessas atividades. Só um exemplo que eu deixei para vocês, porque o Facebook é uma das grandes companhias que tem explorado essa atividade e que mais tem lucrado com os dados dos seus usuários. É uma alusão ao livro 1984, George Orwell, que fala do grande irmão que está de olho em você. Isso acontece. Na nossa realidade, hoje, quem é o grande irmão é o Zuckerberg, um dos sócios do Facebook. Termos e políticas do Facebook eu já comentei com vocês. Tinder. Quem aqui já conhece esse logo? Alguém já usou esse aplicativo? Não acredito. Esse aplicativo é super popular. O nome dele é Tinder. Ele é um aplicativo que permite interação social entre as pessoas, permite quem tem interesse em procurar relacionamentos, acesse. Através da geolocalização do usuário, é possível você, vamos supor, você tem interesse em conhecer alguém que está num raio de 10 quilômetros de distância. Esse aplicativo, ele, com base na tua geolocalização, ele consegue encontrar outros usuários compatíveis com o teu perfil. Ele também é um aplicativo parasita do Facebook. O Facebook autoriza que esse aplicativo tenha acesso aos teus dados para que haja interação entre os usuários. Claro, o usuário, para acessar o Tinder, ele também tem que baixar o aplicativo e tem que aceitar os termos de uso. E eu trouxe um trecho para vocês perceberem como que funciona, como é uma coisa unilateral, quando a gente fala em termos de uso. Quanto à política de privacidade. Se você estiver fora dos Estados Unidos, suas informações serão enviadas e armazenadas nos Estados Unidos, onde nossos servidores estão localizados. Ao usar o Tinder, você concorda com a coleta de informações, uso, compartilhamento e práticas descritas nessa política. Qual que é o grande problema em relação especificamente a esse trecho que tem na política de privacidade do Tinder? Vamos imaginar que a gente tem um problema de invasão do banco de dados do Tinder. Imaginem o estrago que pode ser feito em função dessa invasão. Se eu precisar de uma ordem judicial para ter acesso aos dados e para ter acesso às informações para descobrir o responsável pela invasão, o responsável pelo uso indevido dos dados, por essa informação que consta na política de privacidade do Tinder, a princípio, eles podem se recusar a fornecer informações. Mas vocês acham que isso está correto? Não, não está. Não está porque, com base na legislação, na Constituição Federal, e com base no entendimento jurisprudencial também. A gente tem tido muitas discussões nos tribunais acerca desse tema, porque as empresas que se inserem no mercado brasileiro, principalmente as que exploram atividade baseada em internet e tecnologia, eles têm se recusado a cumprir as regras do nosso ordenamento jurídico.
Em função disso, houve uma grande construção jurisprudencial para a resolução desses conflitos. A gente tem uma grande construção jurisprudencial, mas a gente ainda carece de legislação específica. A primeira delas, que eu vou citar para vocês, é o PL 2126 de 2011, que é o Marco Civil da Internet. A princípio, foi um projeto com interesse de estabelecer regras que privilegiem os usuários de internet. Só que, no decorrer do desenvolvimento desse projeto, com essas grandes companhias interessadas na exploração dessas atividades de internet, houve uma desvirtuação do objetivo inicial do tema. Hoje não se discute mais apenas a respeito dos direitos dos usuários de internet. Existe uma grande disputa a respeito das regras que serão estabelecidas para essas empresas, como elas deverão agir no nosso território. A grande discussão do Marco Civil diz respeito ao armazenamento dos dados. Vocês lembram o slide anterior que eu mostrei para vocês na política de privacidade do Tinder, onde eles dizem que os dados são armazenados nos Estados Unidos, só que eles estão explorando atividade no país. Com o Marco Civil da Internet, a gente vai passar a ter a obrigatoriedade, se o projeto for aprovado, da instalação de data centers no país, para facilitar o fornecimento de informações no caso de necessidade, para ter acesso aos bancos de dados. E as empresas elas se recusam a aceitar isso. Por quê? Para a gente ter data centers instalados aqui, vai ter um custo. Quem que vai bancar esse custo? Será que vão ser as empresas? Será que vão ser os usuários? Então, esse tema ele tem sido alvo de discussão, tem muito lobby no Congresso, todos vocês sabem, e a participação das empresas interessadas tem sido ativa. Por isso que a gente não consegue desenrolar esse projeto. Mas eu acredito que, a partir do momento que a gente tiver o projeto de lei efetivamente passando a ser lei, as coisas vão ficar mais fáceis em relação ao curso do processo. O 3558, de 2012, ele diz respeito aos dados e cadastro biométrico, dados pessoais. Ele traz também normas principiológicas. É um processo que não foi um projeto que não foi desenrolado ainda, justamente por ser muito difícil, na área de tecnologia, a gente chegar a um consenso, porque é uma área de muita inovação. A gente tem constantemente muitas atualizações e às vezes, fica muito difícil para o direito alcançar essa evolução da tecnologia. Muitas vezes, aconteceu em vários projetos. A gente tem um texto onde ele tem uma hipótese de uma situação que, com o passar do tempo, ele passou a não ter eficácia, porque a gente tem atualização das tecnologias que são utilizadas, também dos recursos que são utilizados. Quem iria imaginar, anos atrás, que hoje a gente teria computadores de bolso? Eu sou da época do advento da internet no Brasil. Eu fui forjada nessa geração de bate-papo, do UOL, internet de escada. Infelizmente, eu não pude acompanhar a palestra do Sidney, mas eu acredito que ele tenha passado muito bem as informações a respeito das gerações. Quem, lá naquela época, eu, quando era adolescente, que eu acessava o bate-papo do UOL, quando que eu iria imaginar que hoje a gente estaria discutindo questões a respeito de invasão de celulares? Outra coisa importante, recentemente foi divulgada uma informação a respeito da primeira invasão feita através de eletrodomésticos. Para quem não conhece o tema,
direito das coisas ou internet das coisas, esse tema ele explora justamente esses recursos, essa era onde a gente está conectado através dos mais variados tipos de aparelhos, não só celulares, mas geladeiras, tem afogões também, onde a gente pode conseguir ficar conectado. Carros, que é o mais Carros. Exatamente. Hoje em dia, existe a grande preocupação de carros. Hoje em dia, você tem no carro, tem uma central multimídia, tem um GPS, tem o câmbio automático. Você tem essa preocupação. Que hoje eu já vi 2 casos de invasão de automóveis. Saiu uma matéria, acho que foi da Ford, teve também da BMW a respeito disso, porque os veículos que são produzidos, os novos, eles, através do sistema de geolocalização, eles conseguem ter acesso a tudo que a gente faz. E eles conseguem também saber se os condutores estão infringindo a legislação de trânsito, através da tecnologia que é implantada nos veículos. Então, como que o direito vai conseguir acompanhar essa evolução? A cada dia é gerada uma novidade, seja através de um aparelho, seja através de um aplicativo. Eu não queria imaginar que seria possível ter um aplicativo, eu achei muito curioso, onde você tira foto de uma planta e, no banco de dados que é acessado através desse aplicativo, é possível você identificar informações científicas daquela planta que foi fotografada através do celular. Quando a gente iria imaginar que isso a gente poderia fazer algum dia? Isso é possível. Por isso que o Big Data também é importante, porque a gente consegue, através do Big Data, catalogar essas informações dos mais diversos tipos, para os mais variados interesses. Voltando aqui aos projetos de lei que eu reputo os mais importantes para passar para vocês, tem também o 5344 de 2013, que ele trata de computação na nuvem, recentíssimo. Ele traz, no texto, ele traz informações importantes a respeito do armazenamento dos dados também. Hoje em dia, a gente está 24 horas por dia conectado, a gente quer ter informações na nuvem para não ter necessidade de acessar só a informação através de um aparelho. Eu quero ter meus dados, eu trabalhando, se eu precisar peticionar, não quero ter que ter a minha petição no computador e não poder acessar só ali. E se eu precisar me deslocar? Através de um tablet, eu consigo ter acesso a uma petição, se eu for fazer uma audiência. Eu costumo, às vezes, usar as informações que eu tenho no e-mail. Isso é computação na nuvem, e isso é um tema que precisa ser regulado também, porque a gente não tem, com relação àquela informação que eu tinha passado antes, a respeito da responsabilização das empresas, o fato da gente ter os data centers instalados aqui responsabilizando essas empresas seria até mais fácil para o desenrolar de processos que envolvem essas questões. Vocês não imaginam o quanto é difícil conseguir o cumprimento de uma ordem judicial quando você precisa ter acesso dos dados de uma empresa que não tenha cumprido as regras da Constituição Federal. Por exemplo, no caso do Lulu. No caso do Lulu, vamos supor que um usuário tenha se sentido ofendido com a avaliação que ele recebeu das moças, avaliações negativas. Para quem não conhece o aplicativo, o usuário, na época, porque agora ele não está no ar aqui no país mais, teve intervenção do Ministério Público, os usuários recebem nota de 1 a 10, e, juntamente com essa nota, você pode aplicar ao usuário do Facebook uma hashtag, e ela pode tanto trazer informações positivas quanto negativas do usuário, que não cabe nem aqui mencionar, que é um pouco constrangedor. Tem umas que são constrangedoras. O usuário que tenha se sentido ofendido com isso, e ele pode... O que acontece? Aconteceu com um amigo meu. Eu fiquei acompanhando o desenrolar do uso desse aplicativo, aí eu fui
fulano, você viu essa informação que está no aplicativo sobre você? Ele, oi? O quê? O que é Lulu? Ele nem sabia da existência desse aplicativo, mas ele está usando o Facebook. E os dados dele estão disponíveis para visualização de qualquer um que acessar o Lulu. Aí, depois que ele... Não do meu amigo especificamente, mas o caso é que teve uma ação, que ingressaram com uma ação diante disso. Tendo acesso ao fato de que ele está exposto, ele pode pedir a retirada do conteúdo, ele pode não querer fazer parte dessa dinâmica. O próprio aplicativo ele permite que você faça isso, só que ele obriga quem não quer estar no Lulu a acessar o aplicativo e acessar a opção retirar meus dados, retirar as minhas informações públicas. Só que não há garantia de que o usuário saindo da plataforma do Lulu vai ter os seus dados apagados. A partir do momento que ele acessou o aplicativo, ele teve os seus dados capturados pela plataforma do Lulu. E isso é o que interessa para eles. Vocês acham que essas pessoas que desenvolvem esses aplicativos desenvolvem porque eles querem promover o nosso bem-estar? Pode até ser, mas isso fica em segundo plano. O interesse principal deles é a captura dos nossos dados. Eles querem construir um grande banco de dados, eles querem viabilizar a aplicação das técnicas de Big Data para depois usarem em proveito próprio no desenvolvimento de novos modelos de negócios. E os nossos dados são matéria-prima para eles. Eu trouxe para vocês também um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também trata a respeito da vida privada. É o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um artigo extremamente importante, porque há vários países que são signatários da declaração, e muitas dessas tecnologias que a gente usa hoje, que exploram nossos dados, elas ferem regras como essa, contida nesse artigo.